E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para mais um vídeo. E eu quero responder aqui uma pergunta, né? Agora aqui foi, ó, pediu para fazer um áudio, né, um vídeo aqui. O Leão perguntou, né? Depois, quando você tiver tempo, gostaria de ouvir de você seu entendimento sobre a parábola das 10 virgens ou as virgens nécias, né? É uma parábola que o pessoal conhece bastante. Deixa a porta abrir aí. Solta a menina aqui. Solta, bebê. Então, pessoal, é uma parábola que é bastante conhecida, tá? No meio evangélico, cristão, muito conhecido mesmo. Ah, no entanto, é uma parábola que o pessoal não tem entendimento ou usa de maneira muito errada, né? É muito errada mesmo. Tipo, falando que, um exemplo, o pessoal pré-tribulacionista gosta de usar que as virgens nécias são a parte da igreja que ficará na tribulação, enquanto as virgens prudentes são aquelas que irão estar com Cristo, né? Fazem essa confusão, ou fala que aí tem gente que, como tá falando do casamento, e aí a pessoa já liga logo o casamento de Cristo com a igreja, então as virgens não seria a igreja, seria as pessoas na tribulação, uma parte que será salva e a outra que não será salva. Cara, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Até porque ali Jesus não está falando da igreja no momento. Ele não está falando do casamento e da igreja. Né? Ele está falando das bodas, da festividade, quem vai participar. Ou seja, não é exatamente salvação, tá? Mas quem vai participar, quem vai entrar no reino dos céus. Esse é o ponto, certo? Quem vai entrar no reino dos céus ali naquele momento? Existe uma festa, existe um casamento. Essas bodas, e aí é a palavra-chave que as pessoas ignoram, é o reino dos céus é semelhante a. E aí ele começa a contar. Ou seja, o contexto aqui já é de entrar no reino dos céus. A gente não está falando de igreja, não está falando de exatamente da escatologia, onde você envolve a igreja, o casamento com Cristo. Não. A gente está falando de participar do reino dos céus. E o que é o reino dos céus? O milênio, tá? Ponto. O reino dos céus é o milênio aqui na terra, certo? Então aqui está falando de quem vai reinar com Cristo, quem vai governar com Cristo, quem vai entrar nesse reino, quem vai estar lá. E aí, obviamente, você vê que todas são virgens, tá? Todas têm um conhecimento, todas estão próximas ao noivo, todas elas. Mas não é todas que vão receber esse direito de reinar com Cristo, de ser participante com Cristo, de entrar pelas portas. Sim, porque o mundo todo será abençoado pelo reinado de Cristo, mas quem participará desse reinado, pessoal, são poucas pessoas. É quando Jesus fala que muitos serão chamados, porém poucos escolhidos. O contexto que Jesus está falando isso não é de salvação, mas sim de reinado, de galardão. Eu até fiz um vídeo aí sobre os galardões e aqui entra muito nisso. Agora, para a gente entender qual é o contexto disso aqui, aí a leitura é extremamente extensa onde as pessoas falham. Então, quando a gente vai para o texto aqui, que é Mateus capítulo 25, olha como Jesus inicia: o reino dos céus, pois, será semelhante. Ou o reino dos céus é semelhante. E aí, quando você vai analisar esse termo, o reino dos céus, e você vai ver quantas vezes Jesus citou esse reino dos céus, ó. Ele vai falar aqui, ó. A gente não tem como ler tudo, eu vou pegar talvez as principais parábolas para a gente dar uma analisada que eu separei aqui, tá? Mas se você pega aqui, ó, o reino dos céus está próximo. A gente vai pegar só as referências de, ó. O reino dos céus também será um negociante, ou seja, ele está falando características do reino do céu, como se conquista. É como ele falou, né? O reino dos céus é tomado à força. Se faz violência para se entrar no reino dos céus. Então Jesus está falando de ações, de obras, daquelas pessoas que entrarão no reino dos céus. Então, você vê que o reino dos céus também é como, né? Aí você pega assim, o reino dos céus é como um rei, e aí ele vai contar uma história, né? Aí ele tem outros aqui, ó. O reino dos céus ainda como, ou seja, ele vai dar um outro exemplo de o que é o reino dos céus, entendeu? Que são as parábolas. O reino dos céus, pois, será semelhante, aqui a gente vai começar lendo, pois o reino do céu é como um proprietário, ou seja, você tem características diversas, Jesus deixou muito bem explicado. O que é esse reino dos céus? Né? Ou
Como se faz para entrar nesse reino dos céus? Quem vai entrar nesse reino dos céus? É o que a gente vai entender. Então, você vê, Leon e os demais ouvintes aí, que não é tão simples você ler a parábola das 10 virgens e querer entender o que é que Jesus está falando. Você tem que ler todo o contexto. E todo o contexto, basicamente, aqui vai abranger diversos capítulos, ou aonde aparece, toda vez que aparecer Reino dos Céus, você tem que parar para analisar. Eu não vou ler todas as referências, porque vai ficar um negócio gigantesco. Eu vou ler as principais que dão característica a esse reino, ou como adentrar, ou as pessoas que vão fazer parte desse reino, tá? Então a gente pega aqui, ó, Mateus capítulo 25. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que não é nem correto começar por ele, mas como é o foco do vídeo, vamos começar por aqui, depois a gente volta para os outros textos. As 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Lembrando, pegue toda a referência também que Jesus vai falar sobre candeias, candelabro, luz. Um exemplo, Jesus vai falar que não se põe uma luz debaixo da cama, mas em um lugar mais alto. Ou seja, luz é a questão de pureza, é a questão de ser visto, né, iluminado, é uma série de coisas, de boas coisas, né? Então você vê que o sentido de candeia, de ter luz, é algo muito importante. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo consigo, ou seja, não tem reserva. Tá? O que seria essa insensatez? Arrogância, uma série de coisas. Né? Não ter esse óleo consigo, basicamente, é perseverança, né? É atenção, é cuidado, né, com as coisas dessa vida. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilha juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Então você vê que não é um contexto em si puramente, sim, aqui envolve arrebatamento, envolve uma série de coisas, né? E aqui, esse ser tardio do noivo aqui, o próprio Pedro vai falar, né? Por mais que o Senhor nos pareça tardio, mas ele não fala em suas promessas e tal, aquela coisa, né? À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo, à meia-noite, sempre todos os termos aqui, pessoal, se a gente for pegar os textos, um exemplo, o ladrão vem à meia-noite e tal, aquela coisa. O próprio Jesus se compara a um ladrão vindo à meia-noite, ou seja, vai pegar de surpresa quem não tiver vigilante. Quem não está vigilante? O apóstolo Paulo vai falar, né? Cuidado para que esse dia não vos pegue de surpresa, porque vocês não são, né? Ele vai falar, cuidado para que esse dia não pegue de surpresa, mas ele vai dizer, vocês não são do dia, da noite, para que esse dia vos pegue de surpresa, né? Estais, pois, vigilantes, porque o dia do Senhor virá como um ladrão. Ou seja, virá de surpresa, virá meia-noite, é um horário que ninguém está esperando nada, exatamente para as pessoas que não se prepararam. Então você vê que as virgens prudentes ela tem um preparo, as imprudentes não têm. Então você vai ver que são dezenas e centenas de textos que um condiz com o outro na leitura. E é por isso que tem que ter conhecimento da Bíblia. Você não tem como. Cara, Mateus 25, que é a parábola, ela é tão profunda, ela abrange tantos outros textos como eu estou citando aqui, que não tem como você ler isso aqui isolado, entendeu? Então vamos lá. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco de óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não vos conheço. Aqui já entra em outro texto que a gente vai para Apocalipse. Ó, veja bem, elas são virgens, só que são nécias, ou seja, são pessoas que pertencem ao meio, são pessoas que dizem servir ao Senhor, mas não são prudentes. Certo? Não lavaram suas vestes, não perseveraram. E aí Jesus fala o quê? A verdade é que eu não as conheço. O que é que Jesus vai falar em Apocalipse? Nos últimos dias, e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome pregamos, profetizamos, né? Fazemos milagres e tal. O que é que Jesus disse? Apartai-vos de mim para o fogo eterno, vós que fazeis as vontades do diabo. Não, não é esse texto. Vós, o texto basicamente, deixa eu só lembrar, que eu estou com esse texto na cabeça, mas não é esse texto. Ele vai falar assim, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Né? Senhor, Senhor, em seu nome profetizamos e tal.
Aí Jesus fala, quando tive fome, não me deste de comer, como tive sede. Aí eles perguntam, quando, Senhor, te vimos com fome? O que é que Jesus fala? Quando viste um desses pequeninos necessitado, preso, passando fome, vocês não visitaram a mim. Ou seja, Jesus está falando do contexto de obras. Então é um texto que tem a ver com o de Apocalipse, porque Jesus vai dizer, ó, eu não vos conheço, mas elas eram virgens. Mas não tinham o quê? Obras para apresentar ao Senhor, tá? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Aqui está falando o quê? Sejam vigilantes, né? O dia do Senhor virá como ladrão, ou seja, vigie, mantenha guarda, não ceda para as coisas do mundo, tá? E também será como um homem, e aí, de novo, ele continua dando características de como será esse reino, ou seja, aqui, ó, o reino dos céus, pois será semelhante ao quê? Será semelhante a 10 virgens, ou seja, o reino dos céus, como ele vai falar com Tiago, está em vocês, ou seja, nós precisamos perseverar para que esse dia não nos pegue de surpresa. O reino de Deus está entre nós, está dentro de nós. Olha aqui também, ó. E também será como um homem que, a sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou a conta com eles. O que tinha recebido. Veja bem, o Senhor veio, deu talentos. O apóstolo Paulo fala isso. Cara, assim, Paulo usou muito, né, as palavras de Jesus. Porque Deus desceu do céu e deu talentos aos homens, a pastores, a mestres, a doutores e tal, né? Você vai ver que Paulo, ele fala desses talentos. E óbvio que Deus vai cobrar esses talentos, porque foi ele que deu, né? Então você vê, ó, o Senhor, né? O Senhor chegou e deu os talentos, e aí o que ganhou 5 fez mais 5, fez 10, o que ganhou 3 fez 6. E aí o que recebeu 1 achou que não, isso aqui é pouco, não vai fazer questão. Ele pegou e enterrou. Ah, quando ele chegar eu vou devolver a ele isso aqui mesmo, não fiz nada. Ó, aí depois, depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou a conta com eles. Você pode ver que aonde estava, depois de muito tempo, né? O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: Senhor, me confiou 5 talentos. Veja, venha. Calma aí, vamos lá. O Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Ou seja, ele trabalhou pelo reino, galardão, recebeu a recompensa por isso e vai trabalhar no reino do Senhor. Ele trabalhou no reino de Deus aqui, que somos nós somos a morada de Deus, o reino de Deus está entre nós, como o próprio Jesus falou, sabe? Quando a gente faz as boas ações, as boas obras do Senhor, o reino de Deus está sobre nós, tá? E qual seria o talento? Um exemplo, talvez o meu talento seja esse aqui, vim falar da palavra para vocês. Se eu negligenciar isso, Deus vai me cobrar no grande dia. Ele vai me cobrar. Você poderia ter esclarecido Leon sobre a palavra de Deus, mas você ficou com preguiça, mas você não quis. Né? Isso acontece. Ou você poderia ajudar, dar uma esmola, você poderia dar uma oferta a alguém, você não quis, você não fez. Aquela pessoa estava necessitada e ela precisava. Então você vê que tudo isso é obra. Então muitas vezes os 5 talentos aqui é mestre, né? Pode ser que o cara é um mestre. 5 talentos é muita coisa. Sim, porque haverá hierarquias, né? Haverá. O muito que você faz, o pouco que você faz, conta. Mas tem uma diferença. Então muitas vezes você não tem um talento da palavra, mas você tem um talento de ajudar, de dar uma oferta, né? De ajudar alguém. Então tudo isso conta pro reino dos céus, pessoal. Tudo isso conta. E não é difícil. Assim, a dificuldade de fazer as coisas de Deus é a carnalidade, é a carne, é a desconfiança. Mas não é difícil você ajudar alguém. Ou não é difícil você tirar a dúvida de alguém. O problema é que nós somos egoístas, né? Tinha uma outra palavra que eu ia usar aqui, mas eu esqueci. Agora vamos lá. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O Senhor me confiou 2 talentos e eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Oh. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu não sabia
que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu olho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10. E isso aqui entra também naquela questão, tá? Não é, eu não vejo uma ligação tão direta, mas entra naquela, o que tem pouco e o que tem pouco ainda será tirado, né? Aquele texto que fala mais ou menos assim. Mas eu estou falando o quê? De talentos. Tem muita gente que tem capacidade de fazer, mas não faz. Então, ele tira de um e dá para. Só que assim, esse tirar de um e dar para outro, ele não vai fazer aqui, né? Aí é que tá. Pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que lhe tem lhe será tirado. Por quê? Da pessoa que não fez nada com o talento que Deus deu. E lançaram fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos. Aí, agora aqui, ó, a vinda. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele aparecerá uma das outras, separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas do bode. Aqui é o quê? Aqui é exatamente o milênio, onde Cristo vai reinar com os seus santos, tá? Tanto a igreja quanto os anjos, tá certo? Ele vai reinar e separará as nações. Ah, Gidão, você fala que Deus não tem compromisso com nações? Não tem, não tem. Mas há mais nações com pessoas tementes do que outras, não existe, né? Um exemplo, quem tem mais temente a Deus? Vamos pôr em xeque aqui. A China ou o Brasil? Ou seja, o Brasil terá uma posição de destaque no reino de Deus? Sim, né? Quem tem mais temente a Deus? Os Estados Unidos ou a Coreia do Sul, né? Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu quero dizer? Não estou falando que essas nações são super, né, aquelas teorias bizarras, não bacana. Não estou falando. O que eu estou dando um exemplo é que essa separação de nações se dará exatamente pela quantidade de justos que habitará lá, tá? E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu pai, receba como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e aqui, ó. Cara, o que é que eu faço? O que é que um homem pode fazer para conquistar o reino dos céus? Cara, olha, esse cara, rapaz, o reino dos céus deve ser um negócio extremamente difícil. Né? Eu tenho que ser, sei lá, um santo maior do que Paulo, do que Pedro, do que João. O que é que Jesus fala? Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Certo? Aí os justos, ué, mas, senhor, né, no caso, eu ou vocês, senhor, eu nunca tive contato com o Senhor assim. Como é que eu fiz isso, né? Então justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitando de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo e preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Tá? É o que Jesus fala aos apóstolos também. Aquele que recebe um apóstolo em qualidade de apóstolo ou de profeta, né? Então lhe dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderam: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede ou estrangeiro ou necessitado de roupas ou enfermo ou preso e não te ajudamos? Responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Então você vê a importância. Eu sei que o catolicismo ele dá uma importância, eu não vou dizer demasiado, tá? Mas errado, porque eles fazem isso como uma troca de salvação por muitas vezes. Mas o nível de importância que eles dão à caridade, à esmola, até o espiritismo, é extremamente válido. E não acho que isso não vai contar positivamente para eles agora, né?
todas as práticas erradas serão julgadas e colocadas numa balança, certo? Mas é extremamente, e é uma falta que eu vejo nos evangélicos, é isso aqui, evangélico é avarento pra caramba. Cara, é esmola, véio. É simplesmente fazer. Você vê, tudo que Jesus falou que caracteriza entrar no reino dos céus é exatamente boas ações, esmola, sabe? Claro, tem a nossa vida particular com Deus de não pecar, porque existem os pecados mortais. Mas não é só não pecar. O só não pecar é ok, ótimo. Mas se você quer exercitar a sua fé, é o que Tiago fala, né? Me mostre, pois, as suas obras e eu mostrarei a minha fé, né? Porque fé sem obras é morta. Então não adianta você dizer que tem fé, mas não tem obras. Cadê as obras? Como é que eu vou saber se você tem fé, se você não pratica nada? Jesus diz o quê? Conhecerei as árvores pelos seus frutos. Uma boa árvore dá bons frutos, uma má árvore dá más frutos, ou não dá fruto. E Jesus fala o quê? A árvore que não der fruto, essa será cortada e lançada no fogo. Certo? E lembrando, castigo eterno aqui não tem nada a ver com vida eterna, tá? Aí, Gidão, ó, o castigo é eterno. Não, o castigo eterno é o inferno, é o lago de fogo, é a segunda morte. Eterno por quê? Porque jamais você terá vida eterna ao lado de Deus. Jamais você terá vida eterna. Agora, quem tem a vida eterna é quem está ao lado de Deus. Então, por aqui você já começa a entender o que é essa significância do reino dos céus. A ideia aqui é mostrar que todos são trabalhadores do reino. Você percebeu que são 10 virgens, não são 5 virgens e 5 meretrizes. São 10 virgens. Por que 10 virgens? Todas elas fazem parte desse reino. E aguardam, né? Não é fazer parte, aguardam esse reino. Todas elas aguardam esse reino. Você tem 3 trabalhadores. Todos os 3 trabalham para o mesmo Senhor, ou seja, aguardam esse reino. Mas nem todos irão. É o que Jesus falar, é o que Jesus falou. 2 estarão no campo, um subirá e o outro ficará. Então vocês entenderam qual é a significância aqui? O reino do céu será semelhante a. O foco exatamente não é só nas 10 virgens. O que as 10 virgens quer dizer é que são 10 pessoas que supostamente são tementes, que servem. Mas 5 fizeram o que deveria fazer e 5 não fizeram. Essas 5 que não fizeram, cai fora. 3 trabalhadores, 2 fizeram o que deveria ser feito, um não fez, cai fora. Todos estão esperando esse reino. Mas uns são prudentes, uns perseveram até o fim, outros são imprudentes, outros não perseveram até o fim. Você entendeu qual é o sentido da palavra? Da parábola? Das parábolas, basicamente isso. Aí a gente vem aqui para Mateus capítulo 13, ó. Eu acho que eu vou ter que ler todo também. Vamos lá. Aqui é a palavra do semeador. Pronto. Do versículo 11, Mateus capítulo 13, do versículo 11, vai ser interessante para a gente fazer essa leitura. Ó. Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade, e de quem não tem, até o que lhe tem lhe será tirado. O que é que Jesus está falando? Aqui, na parábola do semeador, os discípulos questionam a Jesus: Jesus, Senhor, por que o Senhor fala em parábolas? E Jesus diz o quê? Para que ouvindo não ouçam, para que vejam, não vejam, né? E não entendam. Por quê? Devido à dureza do coração dos hebreus, dos judeus, dos fariseus, eles não conseguiam entender as parábolas, mesmo sendo mestres da lei. E o povo que o seguia também não entendia. Então Jesus deixou claro. Até o pouco que eles têm, que eles acham que ele tem, que é povo, que é isso, que tem a lei de Moisés, até o pouco que eles têm, lhes será tirado. E vocês terão mais ainda, muito mais. Vocês entenderam o que Jesus fala aqui? Até o pouco que tem lhe será tirado, os que têm pouco, ainda um pouco será tirado, os que têm muito, o muito será acrescentado, como ele colocou aqui como a gente viu aqui, falando dos 3 servos, que o que tinha 10 talentos recebeu mais ainda. Exatamente por quê? Porque esses aqui é os que não esperam a vinda de Cristo. É os que blasfemam, tá? Vamos lá. Aí vamos continuar. É, porque, por essa razão,
Eu lhes falo em parábola, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem e nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. E aí aqui ele vai dar uma explicação da parábola, tá? Que é falando da mensagem, que cai em boa terra e tal. Eu não vou entrar aqui no mérito de ler essa parábola, tá? Eu já vou pular, mas eu acredito que vocês conheçam, tá? A parábola do semeador. Ele está falando das sementes que caiu em diversos tipos de solo, né? Bom, eu acho que é bom ler. Eu acho que para algumas pessoas é bom ler. Eu vou ler essa parábola. Só um segundo. Vou botar um café aqui para molhar a garganta, ó. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quando o que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por um pouco de tempo. Quando surge, tem muita gente assim hoje, né? Principalmente mulher, alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-o infrutífero. Tá vendo? A pessoa dá mais atenção à riqueza, a enriquecer, do que à palavra. E finalmente, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100 e 60 e 30 por um. Tá? Jesus contou essa palavra dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Tá? Ou seja, aquele homem que fez boas coisas, boas ações, observou a palavra, esse é o homem, né? É semelhante ao reino dos céus, ou seja, esse vai participar. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Ou seja, você tem tanto no reino dos céus, tá? Esse homem pode ser o próprio Jesus, mas você tem no reino dos céus tanto boas sementes como más sementes, tá? No caso, esse reino dos céus que está entre nós aqui. Um exemplo, eu estou pregando aqui para vocês sobre o reino dos céus, eu estou exatamente compartilhando isso, é o reino dos céus entre nós, como Jesus falou. Mas veja bem, ó, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso. Respondendo ele, os servos lhe perguntaram: quem é esse inimigo? Né? As infiltrações, o Satanás que coloca as infiltrações no meio dos servos, pessoas sem compromisso. O Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Tá? Ter sabedoria na hora de ensinar e até atacar uma pessoa errada, tem que ter sabedoria, porque tem um exemplo. Você tem que ter sabedoria. Querendo ou não, um exemplo. Tem muita gente que, se quer ter uma fé genuína e sincera, que segue um Caio Fábio da vida. Dá um exemplo, né? Que é uma figura mais conhecida nossa. Tem. Que segue um Afonso da vida. Tem. Então a gente tem que ter cuidado muitas vezes em atacar e como atacar esses caras, exatamente para não ferir algum dos trigos, porque o Senhor pode requerer da gente, né? Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos carregadores da colheita, encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem no feixe para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. E contou-lhes a parábola: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm e fazem seus ninhos em ramos. Certo? O que Jesus está falando? Pequenas atitudes, pequenas ações. Tu acha que tua ação de ajudar alguém é pequena demais? Eu não vou ajudar não porque é R$ 1. Eu não vou ajudar não porque é 5. Essa semente que você lançou lá é uma semente de mostarda, ou seja, né? Embora seja uma menor entre todos, você acha que é pequeno? O cidadão de um talento que enterrou e não quis agariar fundos com o talento, ele poderia conseguir mais do que o que tinha 5. Mas ele achou que era pequeno demais. É a mesma coisa do cidadão do grão de mostarda. Joga esse grão, vai crescer, tá? E contou-lhe ainda outra palavra: o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha.
Você vê que, ó, Jesus sempre coloca a atitude do reino dos céus como algo pequeno, em algo muito grande, mas que surte um efeito. Então você vê, ó, é o fermento que a mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, né? Então parece que é pouco fermento para a quantidade de farinha, mas quem é boleiro ou já fez bolo sabe que esse pouco fermento que tu coloca, né? Tanto que um pouco de fermento pode levedar toda a massa, ou seja, você pode deixar muito grande, perder a noção. Jesus falou todas essas coisas e a multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar uma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Tá? É, Então você vê que ele vai continuar dando mais explicações sobre a parábola da semente, tá? Do semeador. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeia é o diabo. A colheita do fim desta era e os encarregados da colheita são os anjos, tá? Então, cara, alguém precisa fazer confusão com isso? Não, Jesus explica tudo, tá? A boa semente são os filhos de Deus. Tá? O campo é o mundo, a boa semente são os filhos de Deus. Ou seja, onde os filhos de Deus está é um bom campo. Né? As más sementes é o joio, quem semeia é o diabo. Mas quem fará essa divisão depois são os anjos. Tá? Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. Tá? Isso aqui é muito simples de entender. O próprio João falou que, como o mundo antigo foi destruído pelo dilúvio, né? Esse mundo será agora mais uma vez reservado para o fogo, ou seja, não será mais destruída por água, mas sim por fogo, tá? 2 Pedro, capítulo 3, tá? O Filho do Homem enviará seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos ouça. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Enquanto, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e a comprou. Você vê, ó, a pessoa se desfaz das riquezas do mundo para ficar com aquilo que é valioso. Ou seja, o homem achou um campo com um tesouro. Em vez de ele vender o tesouro, não, ele vendeu tudo que tinha e comprou o campo. O cara da pérola encontra a pérola, né? Ele foi lá, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola, que são as coisas boas do reino de Deus. O reino dos céus ainda é como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixe, ou seja, de novo, volta para a palavra do semeador. O mundo, o campo é o quê? É o mundo. As boas sementes são os servos de Deus, as más sementes são aquilo que o diabo plantou. Olha o que Jesus fala. O reino dos céus ainda é como um mar e apanha toda sorte de peixe. Ou seja, você está no mundo, você joga a rede, vai apanhar todo tipo de peixe. Ó. Quando está cheio, os pescadores a puxam para a praia. Os pescadores são quem? Os anjos. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas os ruins joga fora. A semeadura também, né, da lavoura, do senhor que plantou a lavoura e depois o inimigo semeou lá joio junto com o trigo, tá? Assim acontecerá no fim dessa era. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas as coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como um dono de uma casa que tira o seu tesouro, coisas novas e coisas velhas. Tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Então, percebem a profundidade da parábola? Aqui não está falando de pré, pós-tribulação. Aqui está falando do reino de Deus, tá? Nessa terra, aonde os justos, aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que fizerem boas obras, aqueles que não praticarem a iniquidade, esses serão escolhidos. E aqueles que estão no mundo também, têm o conhecimento da palavra de Deus, mas não perseveraram, não praticaram boas ações, não se guardaram, esses serão separados para o lago de fogo, tá? Isso tudo só em Mateus capítulo 13. O 18 tem: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seu servo. Quando começou o certo, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade.
Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e o começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Aqui já tem outra lição de moral. Veja bem, o que é o reino dos céus? Perdão, perdoar, perdoar. Se Deus perdoou os seus pecados, meu irmão, por que você não perdoa uma dívida menor do seu irmão? Mas o que é que esse servo fez? Ele foi perdoado por seu senhor, olha o que é que ele vai fazer. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um. Pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. E é o que Jesus fala no Pai Nosso, uma oração extremamente poderosa. Não poderosa no sentido de mantra, como esse pessoal faz, mas de entendimento. Para você recitar a oração do Pai Nosso, você tem que ter certeza do fim das coisas, da salvação e do que a oração pede. Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoados aqueles que nos devem. E não foi isso que esse servo fez. Você vai aqui para o 20. O reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam. Aqui é aquele. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Por quê? Quem chegou depois recebeu o mesmo tanto. Porque o Senhor sabe o trabalho e o esforço de cada um, ele sabe como pagar, tá? Então, vocês estão vendo aqui que o reino dos céus é exatamente as características de você perseverar, guardar até o fim, fazer a vontade de Deus, fazer as boas obras, tudo que Deus pede em suas leis. Em sua lei. O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho e enviou os servos o que tinha convidado. Aqui de novo, aqui vai tratar bastante da rejeição do povo hebreu, tá? Porque eles eram os convidados, eles eram aqueles que deveriam, os nobres que deveriam participar, e eles, Jesus fala o quê? Os prazeres, as coisas dessa vida cegam as pessoas. Ah, não, eu tô com 2 novilhas ali, meu boi caiu. Ah, não, eu tenho que viajar. E o que é que Jesus fez? Eles não querem? Beleza. Sai catando aí mendigo, todo mundo da rua e traga, bota vestes aí e traga para mim o banquete. Esses aí ficarão de fora, fecha as portas. Então você vê, às vezes a pessoa acha que ela é demais, né? Atingir um nível muito alto e ela não está, de fato, dando atenção às coisas de Deus, tá? Depois você lê, pro vídeo não ficar muito grande, tá certo? Mas já deu para vocês entender aí do que se trata, né? O sentido da parábola das 10 virgens é todo conectado. É uma parábola do reino, ou seja, as 10 virgens têm as características daqueles que multiplicaram o talento, dos bons servos, né? Daqueles que são boas sementes que são plantadas no mundo, dos bons peixes. Todos têm as mesmas características, que é praticar as boas obras, obedecer ao Senhor, né? Fazer o bem, né? A quem tem fome, dê de comer, a quem tem sede, dê de beber, a quem precisa de vestimenta, dê de vestir, certo? Como Jesus falou, se teu irmão precisa de uma capa, dê a túnica também. Se ele te convidar para caminhar 1 milha, caminha 2. Faça por onde? Faça boas obras. Tenha frutos, tá? Então, basicamente é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, quem quiser dar uma força pro canal, tá aí nossa chave Pix na descrição do vídeo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, obviamente, do conteúdo. Eu sei que isso aqui renderia mais, tá? Mas é um vídeo que demoraria bastante tempo até a gente fazer todas as leituras, entendeu? Mas eu acredito que isso seja suficiente para atiçar a vontade de vocês de ler a Bíblia, né? De praticar. Aqui, ó, Mateus 25, tá aqui, ó, 13, 20 e 22. Mas você chega aqui numa Bíblia online dessa, como eu falei, e vocês colocam o termo, o reino dos céus. Pronto. Vai aparecer todas as referências possíveis, leiam elas e vocês vão, obviamente, ter um entendimento muito maior das coisas de Deus, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo.